Oiê! A casa ideal para uma chácara. Edna, com que autoridade você vem falar de chácara para mim? Com a autoridade de uma pessoa que mora numa chácara. Não é bem chácara, mas é uma área bem rural. É um sítio mesmo, gente, é no meio do nada. Há mais ou menos 3 anos e aos poucos aprendeu a gostar dessa vida. Eu sempre falo que eu vim para cá de ré. Eu não vim muito empolgada com a vida no campo, mas uma vez estando aqui eu fui descobrindo aos poucos a magia, enfim, a beleza de morar no campo. Por isso que hoje eu falo com tanta facilidade das casas em campo, das casas em chácara, tá bom? Ó, o que é uma chácara? Primeira coisa que a gente tem que conceituar aqui é isso. Chácara, gente, segundo esse site aqui do Estadão, e eu confirmei em outros até, ela tem no máximo 10 ou 12 hectares. Considerando que um hectare é 10 mil metros, vezes 10, eu teria mais ou menos 100 mil, 120 mil metros quadrados. É claro, gente, nem se compara com o terreno urbano. Não tem nem sentido você querer fazer esse tipo de comparação. Por quê? Porque quando a gente está numa chácara, você não tem infraestrutura, você não tem vizinho, você às vezes não tem estrada, você tem um contato muito maior com a natureza, você não tem serviços próximos de você. Então o comparativo não é com o terreno urbano, por isso que a gente nem fala mais em metro quadrado, a gente já fala em hectare. Qual é o contato que eu vejo hoje dessas propriedades que... E assim, a ideia de montar essa live, só para você saber, surgiu dessa procura que eu venho tendo de pessoas que compraram chácaras. E a pessoa se identifica muito com isso, sabe? Ela fala, Edna, comprei uma chácara e gostaria de saber se você pode fazer o nosso projeto. E aí comecei a ver essa procura aumentando e começo a entender que tem um pouco de relação com esse período da pandemia, onde a gente foi obrigado a aprender a trabalhar à distância. E algumas pessoas se adaptaram a isso. E depois que você se adapta a isso, você começa a enxergar que tem a possibilidade de você trabalhar de casa. Então, talvez não faça mais sentido morar no centro urbano, porque você fica mais dentro de casa do que faz uso desses serviços, como ônibus, enfim, linhas no geral de infraestrutura que você tem. Então aqui a gente definiu o tamanho da chácara. Existe, claro, sítios e fazendas também. E aí a diferença é que eles são maiores do que uma chácara e eles têm uma produção agrícola. Então eu moro num sítio. Ele é maior do que uma chácara e a gente tem uma produção agrícola aqui. Eu já contei para vocês, mas se você não se lembra disso, a gente tem uma produção em volta de mim de erva mate. Sabe aquela que faz o chimarrão dos gaúchos, dos paranaenses, dos catarina, tudo? Então, aqui à minha volta é uma floresta de erva mate e araucária, no meio das árvores tudo mesmo. E, como eu falei, aprendi a gostar disso, a admirar isso.